Boa tarde, brasileiros e brasileiras. Sou Milton Cardoso, aqui do sul da Flórida, Estados Unidos. É sobre a reforma da Previdência Social, que seria melhor dizer que é uma demolição da Previdência Social, que é exatamente o que está quase conseguindo uma vitória do Paulo Guedes, que assim está impondo sua reforma e não está explicando exatamente o que vai acontecer, ou se está explicando, está usando o double talk, quer dizer, a duplo significado do seu discurso. Muitos têm acontecido várias revoltas e praticamente os que defendem a reforma não falaram. Isso sinaliza que todas as decisões estão sendo tomadas fora do Congresso, fora do Senado, estão sendo tomadas fora. Por telepatia, talvez. Esse é o perigo de tudo. Então, quando está eu, no caso, ou outros, o político experiente que detalha e que tem ajuda de técnicos, de especialistas sobre a Previdência e detalha todos os pontos. A outra turma do governo não está pensando nisso, está simplesmente contando os votos. Esse é o perigo. Então, não adianta argumentos no momento. Não adianta argumentos. Depois, a mesma tática que foi usada no impeachment da Dilma. E que essa tática é usada aqui em qualquer reunião de condomínio. É uma tática que você confunde o povo. Você fala duplamente. Ou simplesmente não mostra as partes importantes. Porque um dos pontos mesmo que me convence e deve convencer a todos os brasileiros a ficar convicto que não deve passar de maneira alguma é que, se votarem, tirarão a Previdência da Constituição de 88, que é muito pior. Vai deixar todas as decisões no poder do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que vai negociar se negociar com mais poder, quando o povo estiver com mais fome, mais necessidade, e quando estiver com dinheiro na mão para liberar para os estados, para os municípios, através desses políticos que o apoia a reforma. Não quero me estender nesse discurso de hoje. Um outro perigo dessa reforma, se porventura vier a passar, que será uma calamidade. Se vier a passar, não dará resultados imediatos. Então, o povão que não conhece a verdadeira posição, o que pode causar essa reforma, virão maltratar aqueles que quiseram derrubá-la. Porque ela não vai dar resultados imediatos, vai dar resultados quando você for se aposentar, que você já tiver com muitas dores na cadeira de roda, com a família toda vivendo longe, que foram buscar emprego e que você não tem ninguém para te ajudar, você está numa cadeira de roda ou simplesmente não tenha a cadeira de roda daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos.
que todos nós, inclusive o Bolsonaro, o Paulo Guedes, não estarão mais aqui. Não estarão para ouvir a sua reclamação. Então o perigo que eu digo é que todos vão ficar contentes, ou não preciso pagar mais imposto, o patrão vai ficar contente, o banco vai ficar com todo o dinheiro, porque vai ser privatizado tudo, vão entregar tudo no banco, o banco vai ficar com muito dinheiro para emprestar para você, um juro altíssimo, porque pode emprestar esse dinheiro. Pode aplicar numa empresa, no próprio banco, numa empresa de revistas, uma editora, ou em escolas. Veja bem, o Paulo Guedes foi sempre investidor de escolas. Então você veja bem, o Ministério da Educação vai chegar num ponto que as escolas do nível superior serão todas privatizadas, com preço, porque o ministro anterior já disse que o curso superior é simplesmente para as elites. Então tá aí. Esse dinheiro talvez seja para investir em escolas privadas, comprar a USP, comprar a PUC, comprar e outras. Todas serão privadas. Aqui, por exemplo, um curso qualquer aqui numa universidade de Miami custa R$120 mil por ano. Um curso de artes. Não é medicina, não. É de artes. E uma universidade melhor chega a custar muito mais do que isso aí. Acima de $1 milhão o curso completo. De dólares. Em certas universidades, porque o aluno tem que pagar, tem que se hospedar, que mora numa cidade distante. Então é muito conectado toda essa movimentação desse governo. Porque já está obedecendo essa decisão que não é dele, é uma decisão do capital internacional, que já abocanharam muitas empresas do Brasil. É a Vale, é o Pré-Sal, é a Embraer. Estão falando do Banco do Brasil, Caixa Econômica, e assim, as escolas, os hospitais, porque tem países aí interessados em hospitais. Para isso vai ter que desmantelar a primeira polada na Previdência. Quer dizer, já veio do Temer. Todas essas decisões é uma continuação do governo Temer. Porque se fosse um governo de oposição, tentaria anular, porque o governo Temer foi um governo golpista, foi um golpe. Então, depois que provou que foi um golpe, tentaria anular todas as falcatruas que foram feitas, já que o tal vai para a cadeia. Então é muito lógico, pode-se anular as falcatruas de tudo isso aí. Mas não, está dando a continuidade porque esse novo governo quer entregar tudo. E como uma notícia horrível, que me deixa muito triste hoje, seria a entrega da Amazônia. É impensável isso aí. É impensável. Isso é impensável. Porque não fique pensando você que depois era fácil, que depois que todo mundo se arrepender, começar a passar fome, começar a não ter aposentadoria, não pense que é fácil expulsar esse pessoal da Amazônia. Claro que não. A primeira coisa que eles vão fazer, eles vão ter tudo. Qualquer porção de mineral, de ouro, do que seja, de riquezas, eles vão ter tudo no computador. Tem sensores que passam uma vez de avião e tiram uma fotografia térmica, todos os dados que existem aí, todo o ouro, todos os minérios, os índios.
dados sobre os índios, fornece alimentação gratuita para diminuir a população indígena, simplesmente. Isso já acontecia nos anos 70. Aí começa a entrar também os evangélicos americanos fazendo para controle de natalidade, controle da população indígena, que é uma tomada. E nós jamais conseguiremos de volta. É um tipo eu não vou dizer, é impossível. Aí vou ter uma base de Alcântara, já tem, né, a base de Alcântara, se o Congresso aprovar, que precisa aprovar, que ninguém está falando em reprovar, não, todo mundo acredita nos Estados Unidos de uma maneira tal que dá até vergonha. Nem eles estão querendo essa complicação toda. Porque uma das coisas que o americano entende é que depois essa tomada, essa tentativa de tomar um país, é sinal que não vai ter mais turismo. Eles não interessam que o americano vá lá e gaste a grana toda no Brasil, por exemplo, no carnaval, em festa, arrume namorada, traz para cá, casa. Eles não vão querer isso aí. É simplesmente a retirada das riquezas e que esse turismo impede muito, impede que exista esse turismo, esse vai e vem. Simplesmente vai existir, pero controlar, vai ser controlado de uma maneira, de certa maneira. Só que porque não tem interesse, o turista bêbado não tem interesse. Tem interesse da pedra de esmeralda, de 2 bilhões. Isso aí tem interesse, que vem, que ninguém... Veja bem como resolveram. Você sabe o que resolveram com a pedra de esmeralda que roubaram do Brasil? Ilegalmente? Sabe como resolveram? Está no Brasil a pedra. Foi um juiz, até teve um juiz envolvido nisso aí e tal. Devolver a pedra? Isso vai acontecer com o Brasil, a Amazônia. Fala, mas a Amazônia e tal. Claro, a Amazônia é o lugar mais rico na face da terra. E minérios e a vegetação, e os animais, e tudo. Coisa rara. Seria uma joia, enorme aquilo lá. Enorme. Já tem, por exemplo, estrangeiro, não sei se legalmente ou ilegalmente, que vai com uma bolsa enorme de borracha e suga tudo do rio Amazonas. Os peixes, a vegetação, os peixes vão entrando na bolsa. Aquela bolsa enorme, gigantesca. E depois eles fecham com todos os peixes, com o que eles puderem pegar ali para pesquisa, sei lá o quê. Se é com autorização dos brasileiros, se não é, eu não sei. E arrasta com o navio para o exterior. Isso vai acontecer com os pássaros. Você quer perguntar alguma coisa, quer saber alguma coisa, ou você tem que vir aqui no zoológico americano aqui para ver. E os índios, como é que fica? Claro que eles vão acabar com os índios. Vocês nunca assistiram o filme americano, não? Eles mataram os búfalos todos. Os búfalos. Para quê? Para eles comer? Não. Para que o índio não comesse o búfalo e morresse de fome. Se rendesse, tivesse que se obrigar a trabalhar. Não é ser contra o país americano. É simplesmente saber negociar. Não se pode entregar assim de mão beijada por um presidente que aqui não é querido nem pela população americana. Como é que você vai render a um presidente que é inimigo até dos próprios compatriotas? Que provavelmente não ganhará a próxima eleição. Mas também tem minhas dúvidas, porque eles usam o mesmo sistema que usaram para eleger os outros presidentes, a
mesmo método que usaram para eleger o Bolsonaro, através de fake news, dos disparos no WhatsApp, no controle. Veja bem, existe o controle. Porque tudo aqui, se quiserem desligar a internet do Brasil, é um botão só aqui que aperta e sai todo mundo do ar aí. Ou vocês não acreditam nisso aí? Okay? Cadê os anônimos? Cadê? Vocês viram algum ultimamente? Quem eram os anônimos? Desmascararam algum ou não? Quem era? Como foi que eles começaram, por exemplo, como foi que os anônimos começaram a fazer a catraca livre, o passe livre, as revoltas para derrubar a Dilma? Como foi que eles fizeram? Vocês viram o primeiro anúncio deles? Alguém de vocês perceberam que eles convidaram para a Marcha da Maconha? Aí quando o pessoal se reuniram na Paulista, aí mudou rapidamente, que ninguém percebeu, deveria ter cheirado uma fumaça de maconha por aí. Ninguém percebeu que eles mudaram da Marcha da Maconha para o passe livre e para fora Dilma e assim por diante. Eles mudaram completamente, ninguém sabe nem exatamente, não tem a menor noção quem financiava, porque eles tinham tanto poder na internet. Por que eles garantiram, por exemplo, a internet no Egito, depois que o governo fechou a internet? Porque como é que eles fizeram um bypass e conseguiram fornecer a internet no Egito, por exemplo? Foi sozinho, assim, uma porção de rapazinho e tal, se dizendo anônimos, que foram lá no computadorzinho travando e conseguiram fazer tudo isso aí? Claro que não. Foi tudo manipulado, bem feito, bem organizado. Então o que eu quero, o país, aqui, América, os Estados Unidos, o povo em si, não é inimigo do Brasil, não. Não é inimigo. E quem está começando não é o tal do Bolsonaro aí. É o presidente aí mesmo que está se oferecendo. Porque a negociação, você não vai ganhar. O Brasil negociando com outro país mais forte não vai ganhar. Vai sempre ser um país que perde. Mas também não vai entregar tudo assim de uma vez, não. Não pode entregar tudo de uma vez. Por quê? Dá até vergonha. Esse cara aí, o que é o presidente de vocês aí, que tá tanto entregando tudo assim? Que não é nem pedido, sem consultar o povo está contra isso aí. E outra, a reforma da Previdência, estão provando aí que não é necessária. E que teve a crise exatamente porque teve a crise de emprego. Todo mundo desempregado não paga imposto. E um dos meus pontos também que defendo é que se cortar, por exemplo, se não tiver emprego, não paga imposto. Se o trabalhador não puder aposentar, ele vai ficar sem dinheiro. Ele não vai poder se alimentar, não vai comprar no supermercado. E o supermercado vai falir. E assim por diante, vai em cadeia, um efeito dominó. Então, a mágica de tudo isso aí, que a economia vá bem, tem que desenvolver o consumo interno. Mas o consumo interno não é assim uma palavra vaga. O consumo interno é aquilo que mata a fome do povo, do trabalhador que trabalhou 40, 50 anos, desde criança, sem ter alegria, sem ter nada. A única alegria foi os filhos e o programa do Faustão. Não é uma coisa assim fora que... Agora, o governo atual acha
o governo atual acha que o povo está vivendo demais, tem que morrer mais rápido, que o povo não merece aquilo. O cara saiu da Vila Maria, foi trabalhar em São Caetano, demora para ir, tem enchente, tem isso, tem aquilo. Se é torneiro mecânico, vai tornear aquelas quente, aquelas farpas de aço quente, cai no olho, sem muita proteção, às vezes precisa, o cara não enxerga bem com óculos de proteção, tira, aí cai uma rebarba no olho, coisa assim, ou vem aquela rebarba retorcida, assim, quente, queimando, vermelha, e queima o braço do trabalhador, tudo. Aquilo dias após dias, todo sujo de graxa, a unha suja. Você vai para uma festa de aniversário, você vê com a unha suja, não consegue limpar porque é cheia de graxa. Aquelas fábricas poluídas. Sem contar que tem a possibilidade de aumentar o ferro no organismo da pessoa, respirando aquela... Principalmente se for o ferro fundido, que solta aquele pó, e assim por diante. Então, o Lula entendia tudo isso aí porque ele foi um deles. Foi um dos trabalhadores. Mas agora esses governos, ninguém quer mais entender nada disso, não quer explicar. As Forças Armadas tá metralhando o cidadão. Então tem como o povo como o inimigo. Aqui nos Estados Unidos os inimigos são o Iraque, o Irã, todo mundo quase é inimigo aqui. Quase todo mundo é inimigo. Mas é externo. Já o caso do Brasil, não. Eles amam os externos, os presidentes, fica de festinha, de abraços, tal. E o próprio povo brasileiro, eles são inimigos. As Forças Armadas quer apontar ou quer revistar as crianças da favela. Que faz essas manobras, não leva comida, não leva café da manhã, não leva vacina. Nada disso eles levam. Não ensina a combater a dengue, assim, no mesmo pacote. Eles vão lá para matar todo mundo. Ok? Vão lá quebrando as portas, se as pessoas naquele calorão, se estão nus, se não estão, se são bandidos ou não são. Eu não estou dizendo que não tem que combater o crime. Claro que tem que combater o crime. Mas não é assim, odiando já os patriotas. Porque o pessoal da favela, eles são brasileiros também. Talvez um dos mais legítimos. Se é para apurar quem é mais legítimo, quem é o brasileiro mais legítimo. Esse é o brasileiro antigo, que vieram do tempo dos degradados, que foram mais para o Nordeste, para aquele lá, e, ao invés de vir para as terras cultiváveis, para não ser escravo. Ou alguém não percebeu isso aí? Por que eles foram lá para a terra seca, lá do Nordeste? Para não ser escravo no Sul. Ok? Veja bem. Eles são descendentes dos judeus, sefardim. Os degradados estavam presos porque eram judeus. Vieram para o Brasil. Não vieram para o Sul. Não é que eles não eram acostumados com frio, eles eram acostumados com frio na Europa. Não vieram para o Sul, por quê? Para não ser escravo. Não vou mais prolongar esse vídeo. Que tenham uma boa noite. Okay? Eu acredito que já é noite aí no Brasil. E que vamos continuar aí na luta. Mas a discussão não adianta. Não adianta. Esse vídeo vai ser visto talvez daqui a 6 meses, 1 ano. Muitas pessoas não me conhecem ainda. Eu sou Milton Cardoso, aqui do sul da Flórida, proximidade de Miami, Estados Unidos. Na luta. Okay.